Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Momento esse em que eu e você aproveitamos a companhia um do outro para erguermos um altar de adoração ao nosso Deus. Isso é maravilhoso. Isso é algo, de certo modo, sobrenatural, porque não é de nós buscar a presença de Deus todos os dias, mas pela graça de Deus, mediante o poder do Espírito Santo agindo em nós e por meio de nós, é que nós nos encontramos aqui. E é com essa introdução que eu louvo a Deus, porque graças a Ele é que nós estamos aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante. De onde vem a tentação? E aí? De onde é que vem a tentação? Do diabo? Será que é só dele? Hoje nós vamos meditar um pouco nesse tema. Mas antes de nos aprofundarmos no estudo da palavra, eu quero convidar você a fechar seus olhos para juntos fazermos uma oração, tá bom? Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus que estás nos céus, louvado seja o teu nome para todos sempre. Que a nossa vida possa dar louvor constantemente a ti. Glória somente a ti, pois o Senhor é digno disso e muito mais. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa as vezes que nos deixamos ser conduzidos pela tentação, pois com certeza isso não agradou a ti. Queremos, nessa ocasião, clamar a presença do Teu Santo Espírito para que Ele continue permanecendo em nós, para nos dar entendimento e luz mediante a Tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante, que vale a nossa reflexão. O tema esse, de onde vem a tentação. Bom, talvez você esteja ouvindo aí um pouquinho do barulho de cachorro. Não se incomoda, tá? Nada vai atrapalhar esse nosso momentinho com Deus. Nada nem ninguém. Independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, eu e você vamos ficar juntos, concentrados, tendo um momento com Deus. Tá bom? Pois muito bem, abra sua Bíblia aí no livro de Tiago, carta de Tiago. Nós vamos ler o capítulo 1, versículo 14, que diz assim, ó. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Davi, o que é que Tiago está querendo dizer com esse texto? Eu vou te dizer. Normalmente nós atribuímos a Satanás a questão das tentações. Foi por conta que Satanás me tentou, eu não queria fazer isso, a culpa é dele, ele é o mal na história. De fato, ele tem muita responsabilidade nesse aspecto de assunto. Mas, de acordo com Tiago, ele diz que as tentações são também responsabilidade minha e sua. E, de fato, ele tem razão. Eu e você nos conhecemos. Eu e você sabemos aquilo que nos atrai. Aquilo que nos atrai no sentido de coisas que não agradam a Deus. Eu sei o que me atrai e que não agrada a Deus. E você sabe também o que lhe atrai e não agrada a Deus. O que acontece muitas vezes comigo e com você é que eu e você nos colocamos em risco de maneira desnecessária. O ser humano, após o pecado, ele passou a meio que viver a vida de forma perigosamente. Como assim, Davi? Andando sempre na beiradinha do precipício, em situação de risco, de forma desnecessária. Você quer um exemplo disso? Uma pessoa que é chegada na bebida, por exemplo, que tem o vício do alcoolismo, que infelizmente isso é uma tentação para a vida dela, normalmente o que ela deveria fazer era andar a quilômetros de distância de locais que tem bares, locais que remetem ao consumo de bebida. Para quê? Para evitar a tentação. Porém, eu e você muitas vezes achamos que temos autocontrole, achamos que temos força, achamos que temos domínio próprio e muitas vezes a gente se coloca em risco desnecessário, pensando consigo mesmo da seguinte forma: isso não vai me atingir, não, eu sei que isso é errado, eu não vou cair, eu vou suportar, pode confiar, não, eu aguento. E aí, quando a gente menos espera, está pecando, está transgredindo a lei de Deus, está desagradando a Deus, deixando Ele triste. Tantas vezes isso já aconteceu, tanto na minha vida como na sua vida. E a história é sempre a mesma. A gente desejando aquilo que Deus não quer para mim e para você.
Assim acontece quando um homem trai a sua esposa, assim acontece quando uma mulher trai o seu marido, desejando, cobiçando coisas que não pertencem nem a mim nem a você. Tiago fala, e ele usa a analogia nesse primeiro capítulo, nos primeiros versos, falando o seguinte, que essa situação é como se fosse um homem que é atraído por uma mulher. Essa mulher seduz ele para relações sexuais ilícitas. Ele se deixa levar, ele coabita com ela, dorme com ela, e por conta dessa relação é gerado ali um filho. E Tiago chama esse filho de pecado. E por conta desse pecado, ele cresce e faz a mesma coisa. Porém, dá à luz a uma filha chamada morte. Sabe? Um pecado ele sempre traz consequências. Às vezes, consequências que eu e você talvez não esteja vivenciando ou sentindo. Mas é bem verdade que essas consequências mais cedo ou mais tarde virão. A palavra de Deus diz que todo aquele que comete pecado, ele merece a morte. E não a morte que eu e você estamos sujeitos nessa vida, mas a morte eterna. Que eu e você possamos evitar a cobiça, evitar estar em situação de risco, em situação de perigo. Eu quero concluir dizendo o seguinte: eu e você nos conhecemos muito bem. Nós sabemos quais são os nossos pontos fracos. Satanás também sabe. Mas se você não quer dar uma forcinha para Satanás para te derrubar, não se coloque em risco de maneira desnecessária. Evite a aparência do mal. Evite ser levado pela cobiça e tentação. Se você tem um problema com alguma coisa, não dê espaço para esse problema. Eu particularmente luto muito contra algumas coisas. E eu sou sincero a dizer a você, não é fácil. Não é fácil. Minha esposa, que me conhece muito bem, sabe. E ela me ajuda muito. Procure pessoas para te ajudar. Procure estar na presença de pessoas que vão lhe ajudar, pessoas que vão lhe incentivar a lutar contra isso. Porque, como eu bem falei, o ato da cobiça, junto com a sedução da tentação, ela dá à luz a um filho chamado pecado. E esse pecado, quando amadurece e cresce, ela dá à luz a um outro filho chamado morte. Esse será o nosso triste fim, se eu e você continuarmos andando por esses passos. Mas que essa não seja mais a nossa realidade, porque o Espírito de Deus nos ensinou, chamou a nossa atenção, nos mostrou algo que talvez eu e você já soubesse, mas é muito importante meditar em temas e assuntos como esse, para a gente ter aquele estalo e sair da inércia, sair vamos dizer assim, desse automático de fazer muitas vezes o que a carne quer fazer. E eu e você possamos buscar ter domínio próprio para então fazermos aquilo que agrada a Deus. Tá bom? Eu quero convidar você a orar. Ore comigo para a gente encerrar esse momento tão especial e assim irmos para as atividades do dia. É bem verdade que eu e você temos muitas coisas para fazer hoje. A semana está quase acabando, mas ela ainda não acabou. Enquanto ela não acaba, nós vamos continuar na presença de Deus. Tá bom? Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, estás nos céus. Obrigado, Pai, por essa meditação. Obrigado por um tema tão especial e maravilhoso. Tema esse que muitas vezes joga na nossa cara a triste realidade que muitas vezes nós temos vivido. Realidade essa que mostra que a responsabilidade de muitas vezes nós cairmos em tentação é de cada um de nós. Nós entendemos que Satanás ele tem uma grande parcela de responsabilidade nesse assunto, mas é bem verdade que nós, de maneira leviana ou indevida, atribuímos a ele a responsabilidade de coisas que são responsabilidade nossas. Deus, não permite nós andar nessa vida, Pai. Que Teu Espírito Santo continue a falar com a gente, nos dando um domínio próprio para tomarmos decisões acertadas, decisões que agradam a Ti. Decisões essas que vão de contramão aos caminhos que conduzem à tentação. Que a gente não ceda à cobiça dos desejos da carne, da nossa natureza pecaminosa.
que a gente possa desejar e ansiar pelo céu, dando espaço somente para a natureza espiritual. Essa é a nossa súplica, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Papai do céu te abençoe no dia de hoje. É um prazer ter um momento com Deus com você. Eu tenho notado que, às vezes, nem sempre as mesmas pessoas estão por aqui. E aí vai se havendo uma rotatividade. Eu queria te desafiar a fazer uma coisa hoje. Algo muito especial. Ora por esse canal. Ora pelas pessoas que passam por aqui. Para que eu possa ser um instrumento de bênção para essas pessoas. Para que por meio desse canal eu possa glorificar a Deus. E de certo modo trazer esperança para a vida das pessoas que passam por aqui. Que eu e você possamos continuar sempre colocando Deus em primeiro lugar. E eu te afirmo, não é fácil colocar Deus em primeiro lugar. Nem sempre eu quero gravar um momento com Deus, mas como eu me comprometi. E de certo modo, eu escuto, eu sinto Deus dizendo, olha, vai gravar, tu se comprometeu. Por meio do teu serviço, por meio do teu trabalho, por meio, vamos dizer assim, desses momentos que a gente está tendo, você está glorificando a Deus. E não somente eu, você também que está desse lado aí. Então que eu e você possamos apoiar um ao outro, para juntos nós podermos glorificar e colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E um recado muito importante que eu gosto de dar, amanhã tem de novo. Pela graça de Deus. Papai do céu nos abençoe, para que amanhã nós possamos estar aqui novamente, glorificando o nome dEle, tendo um momento especial na presença dEle. Vai ser maravilhoso, mas você precisa estar aqui, tá bom? Então é isso, nós nos vemos amanhã. Fica com Deus, esse é o meu desejo, em nome de Jesus, tá? Tchau, tchau, até a próxima.